Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Antônio, mas eu sou muito conhecido aqui no Paraná. Eu sou de Iguatu. Iguatu é a minha cidade no interior do Paraná. Sou muito conhecido como Toinho, o Toinho de Iguatu. Eu sou até uma figura bastante popular por aqui. E hoje eu tenho um objetivo com essa minha carta. De certa forma, quem sabe, Paulinho, encontrar uma luz. Eu observo que as pessoas que opinam aí no teu canal, elas são tão conscientes. E quem sabe alguém pode me dar uma luz, alguém pode me ajudar. Eu vou abrir o meu coração para que as pessoas entendam o que eu estou passando. E quem sabe daí venha a ajuda. Olha, quando eu nasci, foi uma confusão o meu nascimento, porque eu não nasci da chamada pessoa normal, sabe? Eu nasci de uma mulher que tinha severos problemas mentais. Oh, meu amigo, foi uma dor, um sofrimento já o meu nascimento. Eu vou explicar melhor. Quando eu nasci, a família que tomava conta da minha mãe acabou me doando para uma outra família. Não teria a menor condição a minha mãe de ficar comigo. Não dava, porque ela tinha severos problemas de ordem psíquica, mental. A saúde, a sanidade mental da mamãe era muito afetada. Muito. Mas foi uma dificuldade. As pessoas que assistiram a isso relatam. A mamãe diz que parecia uma fera. Diz que ela parecia uma leoa quando ela entendeu que as pessoas queriam tirar aquele bebezinho dela. Vocês imaginem o sofrimento que foi. Imagine, ela é uma mãe apaixonada, amando aquele bebê que se movia em seu ventre, e no momento que esse ciclo da gravidez se completa, 9 meses se passam, aquele bebê vem à luz, vem ao mundo, ela quer curtir, ela quer ficar com o filho, ela ama aquele nenê que ela gerou, por 9 meses ela carregou na sua barriga, e ela não pode. Ela não pode ficar com o nenê porque ela não tem condições psíquicas para isso. Sua mente, afetada pela doença, não permitia que ela ficasse com o bebê. No entanto, se a cabeça da mamãe tinha esse problema, o coração não. O coração dela era perfeito. Ela me amava. Então a minha mãe sofreu demais. Diz que foi uma luta, foi uma guerra. Quando as pessoas resolveram tirar-me de junto da minha mãe, do convívio da minha mãe, ela ficou desesperada. Era tudo muito triste, porque obviamente que o homem que se relacionou com a minha mãe para que eu nascesse, ele cometeu um abuso, com certeza. Então, na verdade, eu sou oriundo, eu sou fruto disso, sabe? De um abuso. Só que há essa violência
essa violência de terem me arrancado do seio da minha mãe, que queria, porque queria ficar comigo. Ela lutou comigo por mim, feito uma leoa. Ela se desesperou. Se a cabeça estava afetada por problemas gravíssimos, severos, o coração não. O coração era cheio de amor por mim. Isso, de certa forma, eu era um bebê. Eu acredito, sabe, que de certa forma isso me afetou. Aqui um parênteses. Você que está ouvindo, você que está acompanhando, se de repente você tomar conhecimento de algum outro caso assim, já vai separando a tua opinião. Ela vai ser muito importante para ele. Porque vocês vão entender, na verdade, como é que tudo isso afetou a vida dele. Então, o primeiro grande evento da vida dele foi essa separação brusca. Ele foi praticamente arrancado dos braços da mãe dele. Não, a história não para por aí. Segue a história. Diz que a minha mãe, uma vez que eu tinha sido arrancada dos braços dela, procurava por mim desesperadamente. Até que a família que me havia pegado para adoção, naquela época, eu acredito que fosse um pouquinho mais fácil a adoção, pelo menos em termos de lei. Eu não tenho assim condição de explicar nos detalhes, mas digamos que tenha sido mais fácil. A família conseguiu internar minha mãe. Então, de certa forma, a família que me adota ficava preocupada com as atitudes e reação da minha mãe. E para isso, aquela família luta para conseguir um manicômio. E nesse hospital de pessoas com problemas mentais, eles conseguiram internar a minha mãe. A minha mãe ficou internada por anos e anos a fio naquele hospital de pessoas loucas. Eu não tenho uma outra expressão. Eu a uso, essa expressão, entre aspas, mas é a realidade. Ali, a minha mãe acabou sendo internada. Eu cresci sabedor da minha história. A família que me adotou, ela não escondeu de mim a história. Eu sabia de tudo. E assim eu fui me tornando uma criança, talvez pelo conhecimento da minha própria história, eu fui me tornando uma criança agressiva. E quando eu me tornei adolescente, eu fiquei mais agressivo ainda, sabe? Eu sentia dentro de mim um buraco, Paulinho. Havia dentro de mim um vazio. E esse vazio nada podia preencher. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer na minha adolescência a minha mãe biológica. Ela sempre esteve internada em manicômios. E ela adoeceu, ela ficou muito doente e aí sentiram que ela iria morrer. Então veja, quando eu vou conhecer pessoalmente a minha mãe biológica, já estava, na verdade, chegando o dia dela partir dessa vida por uma outra. Foi quando eu fui conhecer a minha mãe. Sinceramente, quando eu dei assim aquele abraço na minha mãe biológica e ela me abraçou, foi a primeira vez que eu de fato me senti dentro de uma casa. Veja, eu não estou falando para você da casa física, eu estou falando do chamado lar. Eu me senti abrigado naquele abraço. Era como se de fato ali eu me encontrasse. Mas foi por pouquíssimo tempo, porque como eu já disse, minha mãe estava muito afetada na sua saúde física, no seu físico. E logo após, ela veio a falecer. E eu me tornei uma pessoa assim, sabe? Triste e revoltada. Sim, que tem seus momentos de alegria, sim, mas muito revoltada. Hoje, eu sou um homem que formou uma família.
Eu tenho 4 filhos, para que você entenda, 4 filhos homens. Todos criados já, todos adultos. A minha esposa já faleceu, e quando a minha esposa faleceu, eles eram pequenos ainda. Portanto, eu sou viúvo, e devido ao meu temperamento é muito difícil. Eu não conseguia, assim, ninguém que me suportasse. Olha, é tão difícil eu falar disso. É tão difícil para mim tocar nesse assunto. Mas a verdade é essa, e da verdade eu não posso fugir. Eu não consegui ninguém que me aguentasse, porque eu sou agressivo, eu maltrato as pessoas. Eu procuro não ser assim, mas eu sou assim. Isso é mais forte do que eu. A minha mulher, por exemplo, eu amava a minha mulher. Eu tive 4 filhos com ela. Mas apesar de eu amar minha esposa, eu nunca fui capaz de demonstrar o que eu sentia por ela. Então a minha mulher vivia com muitas mágoas a meu respeito. Tanto é que um dia, antes dela falecer, ela resolveu ir embora. Então ela me abandona, ela me deixa. E eu queria gritar que ela não fosse embora, eu queria gritar que eu a amava, mas eu não conseguia explicar isso com palavras, eu não conseguia expor esses meus sentimentos. E pior, porque eu também, quando ela vai embora, eu me senti traído, porque ela me deixa com 4 filhos, as crianças ainda eram pequenas, né? Me deixou com 4 filhos para eu cuidar. Foi terrível, porque ela depois, logo em seguida, assume uma outra pessoa. Então eu me sentia traído, porque eu era uma pessoa cheia de amor, mas com imensas dificuldades de comunicar o que sentia. Eu sempre falava e fazia coisas que afastavam as pessoas de mim. Até meus filhos que eu tanto os amo, tanto, eles mal falavam comigo. 2 se casaram, acredito até que se casaram antes do tempo, acredito que eles procuraram sair de casa para se afastar de mim, talvez pelo meu jeito de sempre exigir que as pessoas façam e sejam como eu quero que elas sejam. Certo ou errado, eu quero daquele jeito. Então eu amo também os meus filhos, mas também com eles eu não conseguia demonstrar o meu amor. Então eu procurava compensar, dando aos meus filhos tudo o que havia me faltado lá na minha infância. Então, do ponto de vista monetário e financeiro, eu procurava compensá-los, porque eu sempre fui um homem determinado e trabalhador. Só que mesmo assim, eu não consigo ter um bom relacionamento com eles. É gozado, mas eu sinto dentro de mim um ódio, sabe? Eu sinto dentro de mim uma raiva. Não é de ninguém, é de viver. É estranho demais o que eu estou falando, é da própria vida. Eu sinto um ódio, uma raiva, e esses sentimentos me destroem. Qualquer coisa que me cerca, qualquer coisa que me rodeia, daqui a pouquinho eu estou odiando, estou com raiva. Vou entrar num assunto muito delicado, muito delicado. Eu não acredito em Deus. Não, eu não acredito em nenhum ser supremo. Na verdade, eu nem sei se um dia eu acreditei, porque eu também me senti abandonado por Deus. Sabe, ser arrancado do seio da minha mãe, ser arrancado da companhia da minha mãe, isso tudo me deu uma sensação de abandono tão grande, que me fez duvidar da existência do próprio Deus. Sim, eu me tornei, já disse aqui, um homem extremamente trabalhador. Eu tenho as minhas coisas. Não, do ponto de vista material, eu sou um homem realizado, eu não sinto falta de nada. Só que também não sei dividir com ninguém. Eu não sei dividir nada com ninguém. Então eu penso que eu conquistei, é meu, sabe? É minha empresa. Eu tenho uma empresa que é minha empresa.
e nada me importa, porque eu pago tudo na empresa, eu pago os seus impostos, eu recolho os seus impostos, eu pago os seus funcionários, eu coloco essa minha empresa acima de tudo e na frente de tudo que eu falo e faço. Eu não queria ser assim, mas eu sou assim. Aonde eu vou buscar a origem desse sentido da minha vida? E eu acredito que tudo foi devido ao abandono forçado da minha mãe. Ela queria ficar comigo. A minha mãe queria ficar comigo. Ela lutava feito uma leoa para ficar comigo, mas ela não podia devido aos problemas mentais que ela tinha. Eu fui arrancado dela. Ela dali, a origem do meu problema vinha dali, vem dali. Ela não poderia cuidar de mim, então eu me tornei amargo, rude. Eu me tornei um homem que ama, mas não sabe falar de amor. Há uma música que diz assim: eu sou um poeta e não aprendi a amar. Tenho uma música, essa frase, ela faz parte de uma letra. Eu sou um poeta e não aprendi a amar, devido o amargor que brota lá do meu fundo, lá do meu eu, vem de lá. Eu tive uma namorada, depois que a minha mulher me deixou, e logo em seguida também ela faleceu. Eu fiquei com os 4 filhos pequenos. Então eu tinha tudo para recomeçar a minha vida, porque eu fiquei viúvo muito cedo. Eu tive uma namorada, mas olha, essa mulher, eu vou usar essa expressão que ninguém gosta de ser chamada assim, mas eu vou usar a expressão para que vocês entendam. Essa coitada, ela tentou de tudo para me amar. Tudo. E eu, por minha vez, também tentei de tudo para demonstrar o que eu sentia por ela, mas não conseguia. A única coisa que eu oferecia para essa mulher era desprezo. Eu sei que ela sonhava ouvir de mim: olha, eu te amo, eu quero você, você é a mulher da minha vida, mas eu não conseguia falar. Eu não conseguia demonstrar. Outras pessoas, depois dela, também cruzaram o meu caminho e aconteceu exatamente a mesma coisa. Não consigo dizer o que sinto. Embora eu sinta amor, mas eu quero demonstrar o contrário, o desamor. Hoje, eu tenho 58 anos de idade. Sozinho, completamente sozinho, apesar dos 4 filhos. Triste, muito triste. Quando tenho amigos, são aqueles que sempre precisam ter alguém que está pior situação do que eu estou. Eles precisam de alguém, então, de certa forma, às vezes, eles aceitam a minha amizade. Não é uma coisa que vai se fixar, que será definitiva, porque eu também acabo maltratando com o tempo a pessoa. Se a pessoa não é como eu sou, eu procuro tentar mudá-la, e obviamente que ninguém muda ninguém, então eu quebro a cara, e é exatamente por isso que eu acabo afastando as pessoas do meu redor. Dizem que a vida é linda. Você próprio, meu amigo, já ouvi. Eu ouço você, escuto você através do YouTube. Aliás, você tem me feito boa companhia. Eu já ouvi de você dizer que a vida é linda. Será? Para mim, se ela foi linda, foi só durante o nascimento dos meus filhos. Talvez aí, no nascimento dos meus filhos, eu tenha dado um sorriso de verdade, eu tenha sentido felicidade de verdade. Só que logo depois do nascimento de cada um, foram 4, logo após veio o sofrimento, veio a angústia. Eu queria ter fé.
Eu queria ter fé, mas eu sou uma pessoa extremamente crítica. Eu fico questionando, mas se Deus existe, Ele não iria admitir que tal coisa acontecesse. Ele não ia permitir que isso ocorresse. Sabe, eu sou muito crítico, eu questiono, ao mesmo tempo que eu quero ter uma fé, eu falo, não, é mentira, isso é uma invenção, é uma criação do homem. Deus não existe, por isso, eu começo a justificar. Eu admiro demais as pessoas que são diferentes de mim. E essas pessoas diferentes de mim normalmente estão aqui no teu canal. Elas contam as suas histórias. Eu as ouço. Eu leio os comentários das pessoas. Portanto, eu as ouço também através dos comentários. Eu vejo que é gente que tem fé, uma gente que é diferente do que eu sou, e como eu admiro. Eu não vejo solução para mim. Não vejo. Eu não vejo. Eu, na verdade, a única coisa que eu talvez espere de verdade é a minha passagem. Respeito a vida. Aprendi a respeitar a vida. Mas sei que ninguém é eterno. E às vezes me alegra saber que ninguém é eterno. Às vezes eu penso assim comigo, ainda bem que ninguém é eterno. Eu sei que tem gente que adoraria a eternidade. Mas eu sou justamente o contrário. Me alegra saber da brevidade da vida. Saber que a vida é passageira. Saber que tudo tem começo, meio e fim. Eu, às vezes, me alegro em saber que eu já passei da metade, que eu já caminho para o final, para depois descansar, sabe? Ô meu amigo, um grande abraço eu quero te dar agora, viu, Paulinho Boa Pessoa? Como eu gosto de ouvir você todos os dias nesse canal. Você não imagina o bem que você tem feito a mim. Você tem se tornado uma ótima companhia para a minha solidão, porque eu sou um homem só, completamente só. 4 filhos, mas só. Tive a namorada, que também não me suportou. E hoje, com a convicção de que ninguém me suportará. Aí eu resolvi te escrever. Falei, eu vou abrir o meu coração com o Paulinho. E eu detecto bem onde foi que tudo começou na minha vida. Tudo tem começo na minha vida naquela questão. A minha mãe de sangue, ela me amava, ela não me rejeitou, mas eu fui arrancado dela. Foi ali que tudo começou. Mas aí as pessoas vão me questionar assim, mas pera um pouquinho, Antônio, você era recém-nascido, você não tem lembrança desses fatos. Você sabe disso porque lhe foi relatado, alguém te contou. É estranho. Realmente, eu sei de todos os detalhes porque me foi contado. Realmente. Mas parece que tudo ficou tão impregnado na minha mente, ficou tudo tão impregnado no meu cérebro, que a impressão que eu tenho é que, mesmo eu sendo um recém-nascido, eu era um RN ali, eu vi a cena e guardei. Não é estranho? Às vezes eu fecho os olhos e eu vejo assim, as pessoas me arrancando da minha mãe lutando por mim. Diz que ela lutou feito uma leoa. Ela lutou, ela queria ficar comigo. Não tire o meu filho de mim. Ela lutava desesperadamente. Não tire meu filho de mim. Vocês estão arrancando a minha própria vida, gritava minha mãe. Parece que eu vi a cena. Parece que isso ficou na minha mente. Então eu gostaria de que vocês falassem comigo. Quem sabe
quem sabe através das opiniões, quem sabe através de vocês, com a sua... Você que já teve algo parecido com isso, se bem que eu entendo às vezes que eu seja o único que tenha passado pelo que eu passei, da forma como eu passei. Mas eu gostaria tanto que você me desse um caminho, me indicasse um caminho. Mesmo sabendo que você está ajudando uma pessoa que se admite rude, uma pessoa que se admite agressiva, porque eu sou assim. Eu queria que você não fizesse qualquer tipo de gesto, que não tomasse qualquer tipo de atitude enganada. Porque se tem uma coisa que eu detesto é mentir para as pessoas. Eu não quero que as pessoas se enganem. Você não está ajudando uma pessoa boa. Talvez eu tenha muita coisa boa assim dentro de mim, mas eu não sei manifestar. Entende? Eu não sei. A única coisa que eu sei é ser rude e agressivo. Mas ainda assim eu gostaria que você fizesse esse esforço de me indicar um caminho. O que vocês acham? Alguém, uma psicóloga que estivesse ouvindo essa história, ou um psiquiatra que estivesse ouvindo essa história, alguém que do ponto de vista científico pudesse ajudar. Ele assina aqui a carta dele. Ele mora lá no Paraná. Eu estou dizendo isso porque, inclusive, eu vou sair aqui da carta dele. A cidade dele lá no Paraná, deixa eu ver, é Iguatu, no Paraná. Antônio, o Toinho do Paraná. É o Toinho de Iguatu. Então ele relatou aqui o drama da vida dele. E não é mais aqui o Toinho agora falando, é o Paulinho Boa Pessoa falando. Eu considerei essa carta muito importante. E eu acho que, embora ele não tenha sido claro nesse pedido, eu entendo que ele quer sim ser ajudado. 58 anos, é novo, ele é jovem. Hoje a gente tem uma expectativa aí de vida de pelo menos uns 80 e alguns, né? Ele é um moço de 58 anos. Ainda tem tanto pela frente. Tanto. Ô, Antônio, você não imagina, quando eu li a tua carta, o quanto eu torço para que você se encontre, rapaz. O quanto eu torço para que você seja feliz. O como eu gostaria que você mudasse determinadas atitudes. O quanto eu gostaria que você preenchesse esse buraco que você fala que existe no teu peito, esse vazio do teu coração. E eu estou pedindo às pessoas que ajudem com as opiniões. Como eu gostaria que alguém, uma psicóloga, né? De repente, você que conhece um psiquiatra, a gente não pode ter preconceito contra... Tem muita gente que quando fala em psiquiatra, arrepia. Mas a gente precisa desses profissionais. Todos precisamos. Um terapeuta, um analista. Nós precisamos. Feliz daquele que tem essa consciência de que precisa fazer terapia, de que precisa fazer uma análise, que precisa da ajuda de um psicólogo, uma psicóloga. Precisa, a gente precisa. E por que não? Dependendo do caso, da ajuda de um psiquiatra, que é um médico que pode ser muito positivo e salutar na vida de todos nós. Tem gente que confunde. Quando você indica um psiquiatra para alguém, a pessoa fala, puxa, mas você está me considerando o quê? Louco? Louca? Absolutamente. É que o psiquiatra, ele sabe de caminhos que podem resolver determinados problemas nossos. Hoje em dia, o que tem de gente que sofre com a depressão, com a ansiedade,
Isso faz um mal terrível na vida de tantos. Então a gente não pode ter preconceito contra os profissionais que possam nos ajudar. Ô Antônio, eu vou esperar, viu? Vou esperar muito ansiosamente que muita gente se manifeste. E que você, Antônio, se comprometa em se esforçar um pouco mais para receber essa ajuda. Porque ninguém pode ficar na vida sozinho como você está. Você pode ter certeza absoluta que muita gente vai se interessar por você. Obrigado por ter confiado o teu e-mail, contando aí a tua história, e vamos esperar uma boa solução. Você gostou da história do Antônio? Se gostou, curta, manda aí o teu joinha. Não esqueça de opinar, com todo o respeito que o Antônio merece. Aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, um gesto tão simples para você, mas tão importante para o canal. E se não for pedir muito, aproveita e mande um valeu demais aqui para o Paulinho Boa Pessoa, tá bom? Nós agradecemos do coração.